Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós continuaremos falando mais um pouco sobre a indústria cultural. Nós vimos que esse conceito indústria cultural foi criado por esses dois alemães, Theodor Adorno e Max Horkheimer, a fim de designar a situação da arte na sociedade capitalista. Eles passaram a analisar que a arte no capitalismo tornou-se uma mercadoria, tornou-se um produto com a finalidade de ser vendido e com a finalidade de obter lucro, cada vez mais lucro. Então, a indústria cultural, segundo Adorno e Horkheimer, possui padrões, ou seja, aquilo que é padronizado, aquilo que é igual, aquilo que é reproduzido, aquilo que é massificado, e que se repetem com a intenção de formar uma estética ou percepção comum voltada ao consumismo, ou seja, serão produtos da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma estética, de filmes, de livros, de música, de programas de TV, ou seja, são produtos com essa estética padronizada e são produtos voltados para o consumismo, para vender cada vez mais. E aí, esses produtos não são artísticos, mas são exclusivamente dependentes do mercado. Ou seja, quando eu vou fazer um filme, ou escrever um livro, ou uma música, eu não vou fazer esse filme ou essa música pensando em elevar intelectualmente o ser humano, ou despertar ele um sentimento, despertar ele para o belo, para a beleza, ou para a criatividade. Não, eu vou fazer uma música pensando se essa música ou se esse filme vai se adequar ao mercado, e se essa música ou esse filme vai vender, se vai dar lucro. Ou seja, esses produtos não são artísticos, e sim são mercadorias para serem vendidas e para gerar cada vez mais lucro. Então, serão produtos que promovem uma satisfação compensatória e efêmera, ou seja, serão produtos que irão te trazer uma felicidade efêmera, uma felicidade ali passageira, de momento, que vão agradar então os indivíduos e vão impor sobre estes, submetendo seu monopólio e tornando-o acrítico, ou seja, a mídia utilizarão dos programas de TV, de filmes, de música, para colonizar o seu inconsciente, para fazer com que você se torne acrítico, para fazer com que você só assista, só reproduza e não tenha o pensamento crítico, o pensamento reflexivo. Ou seja, são produtos justamente para tornar o ser humano passivo, para tornar o ser humano acrítico, E a televisão vai utilizar muito desse artifício, para que as pessoas tenham ali uma sensação compensatória, mais passageira. E com isso você se torna um ser humano acrítico. É importante a gente analisar a diferença entre cultura popular e cultura de massa, que muitas das vezes a gente confunde e acha que é a mesma coisa, mas são coisas extremamente diferentes. Então, a cultura de massa é aquela da maioria, sem nenhum valor cultural real, e essa cultura é o produto da indústria cultural. A indústria cultural vai utilizar da cultura de massa, para produzir artifícios de manipulação da sociedade, do inconsciente. Isso vai se dar através de filmes, de programas de TV, de música, ou seja, essa cultura é uma cultura padronizada, essa cultura é uma cultura para massa, ou seja, sem nenhum valor real intelectual, e sim uma cultura para ser vendida, e para que você se aliene a ela. E a cultura popular é totalmente diferente. A cultura popular é qualquer estilo musical, de dança, de crença, de literatura, de costumes, de artesanato e outras formas de expressão que é transmitida por um povo por gerações e geralmente é de forma oral. Ou seja, a cultura popular é aquela que nasce,
espontaneamente através de uma dança, de uma crença, de um costume, da literatura, ou seja, faz parte da originalidade daquele povo. E ela vai se dar, por exemplo, através de artesanato, de folclore, né, da cultura nordestina, da cultura baiana, da cultura goiana. Ou seja, cultura de massa é a cultura feita para massa, para vender e para ser alienada, né? Já a cultura popular é aquela expressão de um povo, né? Então, vamos ver aqui qual é o objetivo da indústria cultural. Obter lucro, né, e aumentar esse lucro, já que essa arte vai se tornar uma mercadoria e, como toda mercadoria, tem como intuito vender e produzir lucro e gerar lucro. Promover um estilo de vida consumista, ou seja, as pessoas vão consumir cada vez mais filmes, cada vez mais músicas, cada vez mais produtos da indústria cultural, que vai ser passado, por exemplo, um artista vai ser passado para uma sandália, para uma camiseta, para as vestimentas em geral, ou seja, vai promover um estilo de vida consumista. E aí as pessoas vão querer cada vez mais consumir mais e mais aquilo que os artistas vestem, usam, né, ou consomem. Características da indústria cultural. Os seus produtos serão massificados, né, serão iguais, serão produzidos em massa para o consumo em massa, e isso vai fazer com que o produto perca a sua áurea, né, perca a sua essência e passe a ser reproduzido, né? As obras de arte, aquilo que era único, aquilo que tinha seu valor único, por exemplo, a Mona Lisa, né? A gente vê a Mona Lisa estampado em canecas, em cadernos, em revistas, em qualquer lugar. Mercantilização da cultura, a cultura vai se tornar então uma mercadoria, e a fetização dos produtos culturais, ou seja, você vai ter o desejo de consumo, você vai querer consumir cada vez mais, porque viu na novela, porque viu na TV, porque viu nos programas, né? Porque assistiu, porque viu, ou seja, você vai ter um desejo pelos objetos produzidos pela cultura, pela indústria cultural. Quais as consequências da cultura de massa? Homogeneização cultural, né? Todo mundo ouvindo a mesma coisa, lendo os mesmos livros, vendo os mesmos filmes, e empobrecimento cultural. Como eu disse, vão fazer um filme, por exemplo, não para elevar o intelecto do indivíduo, mas fazer com que ele sinta lá um prazer efêmero. São livros, são filmes extremamente simples de ser entendido, no qual qualquer criança de 5 anos consegue entender. Ou seja, se esses filmes são os que mais vendem, e aí vão investir nas séries, né, de televisão, por exemplo. E agora eu vou passar uma música para vocês, uma música bem interessante do grupo Teatro Mágico, que ele vai fazer uma crítica à televisão. Então vamos escutar para a gente depois analisar essa música. Atrevida, passou a ter vida, olhando pra mim, assistindo a todos meus segredos, minhas parcerias, dúvidas, medos. Minha TV não obedece, não quer mais passar novela. Sonho um dia em ser janela e não quer mais ficar no ar. Não quer papo com a antena, nem saber se vale a pena ver de novo tudo que já vi. A minha TV não se esquece nem do preço, nem da pressa que faço pra mesma funcionar. Me disse que se rende à internet, em suma não se submete a nada. Pra me informar,
Não quis mais saber de festa, não pensou em ser honesta, funcionando quando precisei. A notícia que esperava, consegui na madrugada no site Flipblog, Fotolog que acessei. Diz aí, Zeca, qual o teu canal? A minha TV tá louca, me mandou calar a boca e não tirar a bunda do sofá. Mas eu sou facinho de maré descer. Se a maré subir, eu vou me levantar. Não quero saber se acabo, nem se minha assinatura vai mudar tudo que aprendi. Triste vivo seriado, um bocado magoado, sem saber o que será de mim. Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua. Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua. Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua. Speak my tongue. Ela não sabe quem eu sou, ela não fala minha língua. Não. Pô, tô cansado de toda essa merda que eles mostram na televisão todo dia, mano. Não aguento mais, é foda. Manda bala, Fernando. Enquanto pessoas perguntam por quê, outras pessoas perguntam por que não. Até porque eu não acredito no que é dito, no que é visto. Acesso é poder e o... Então, essa música do Teatro Mágico chama Chanel número 5. É uma música bem interessante, vale a pena vocês depois buscarem e ouvirem ela inteira. Então aqui faz uma crítica à televisão, né, no qual a televisão vai ditar normas, vai ditar padrões esses de consumo. Então ela vai dizer o que você deve consumir, o que você deve, por exemplo, beber, comer, vestir, né? E aí ela vai te passar uma falsa realidade, uma falsa felicidade, uma satisfação efêmera, né? Uma satisfação passageira, no qual os indivíduos sentirão pressionados a agir daquela forma que a TV diz como você deve ser. Então você que vai querer ter aquele tênis porque o artista da novela está usando, né? Você vai querer aquela bebida, né? Porque o artista está bebendo, né? O cantor, o músico. Você vai querer ter aquela sandália, né? Você vai querer ouvir aquelas músicas, ver aqueles filmes. Ou seja, a TV, né, vai te passar uma falsa realidade, uma realidade na qual não pertence, muitas das vezes, às várias famílias brasileiras. Ou seja, a televisão vai te passar receitas, né, culinária, na qual muitas das vezes a pessoa nem tem o que comer em casa e vai ficar assistindo lá aquela TV te passando uma falsa realidade, uma realidade na qual não nos pertence, né, e na qual a gente, enquanto consumidor, enquanto aquela pessoa que está consumindo aquilo que a TV está passando, vai querer ter os mesmos produtos que a indústria, né, da TV vai passar sobre nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de assistir a televisão e principalmente na hora que nós formos comprar, né, formos consumir. Será que eu estou consumindo, né, comprando esse produto porque realmente eu quero? Porque realmente eu preciso? Ou será que eu estou comprando esse produto porque eu assisti bastante televisão e aí eu quero ter esse produto porque está todo mundo tendo e eu preciso seguir esse padrão? Então a gente tem que ficar com esse pensamento reflexivo, essa mente aberta, para a gente prestar atenção nos nossos hábitos, por exemplo, de comprar determinado produto. Então, nas próximas aulas nós continuaremos falando sobre a indústria cultural, vamos responder alguns exercícios. Então, até a próxima aula.